Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o desejo de ser traído. Pessoal, é estranho, mas muitas pessoas têm o desejo de ser traído, de ver o seu parceiro ou sua parceira transando com alguém, relatando as suas relações sexuais, relações amorosas com outras pessoas, com terceiros, como se o ciúme fosse erotizado de alguma forma. Há na clínica o aparecimento de fantasias, de maneira geral, que associam o ciúme a muito mal-estar. Esse é o mais comum, evidentemente. Nós temos medo de ser traído, a gente tem muito apego ao parceiro, à parceira, a gente tem fantasias terríveis de perder, de ser trocado, de ser preterido por alguém. Esse é o mais comum. Mas existe certamente um desejo que está presente em algumas pessoas, homens, mulheres, homossexuais, heterossexuais, não importa, de ver os seus parceiros com outras pessoas, e isso é excitante. Há um conto literário, O Homem que Precisava Ter Ciúmes, do Menotti Del Picchia, cuja leitura eu fiz um tempo atrás, então procurem aí no canal, no podcast, eu fiz a leitura bem passo a passo desse conto, que está publicado num livro que eu publiquei em 2001, junto com os meus amigos Lúcio Marzagão e Paulo Carvalho Ribeiro, queridíssimos professores, meus grandes mestres, né? Publiquei esse livro em 2001, essa edição aqui tá esgotadíssima, tá, gente? Assim, se vocês acharem aí, é uma edição rara. A gente publicou só 1000 exemplares dessa edição em 2001, mas eu republiquei o livro com autorização aí dos colegas aqui no Kindle. Então o livro pode ser adquirido bem baratinho, deixei o menor valor que a Amazon permite. Então tá super barato para vocês terem acesso à leitura do conto, inclusive aos textos que vêm posteriores ao conto, que são textos do Lúcio Marzagão, primeiro. O personagem ele entra numa análise, né, e vai fazer um pouco de análise, e depois uma análise metapsicológica que o Paulo César escreveu, que é maravilhoso, né? Essa análise metapsicológica, eu vou falar um pouquinho dela, né, e o pouco do que eu vou falar do conto hoje tem a ver com esse textinho do Paulo César que se chama A Fidelidade Feminina é Imperdoável. Eu adoro os textos do Paulo. Aliás, tudo que eu vou falar aqui hoje vai estar muito baseado nesse livro do Paulo César, O Problema da Identificação em Freud, o recalcamento da identificação feminina primária, que foi editado pela Escuta e que o PDF está disponível. Eu agradeço ao professor Paulo por disponibilizar o PDF do livro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também. Esse livro é, assim, maravilhoso. Eu acho que é uma das melhores teses já escritas na história da psicanálise, assim, do ponto de vista acadêmico. Não estou exagerando, não. É realmente uma tese muito, muito brilhante, assim, do ponto de vista da escrita, da metodologia, da genialidade mesmo da tese desenvolvida aqui, que tem como parceiro, por assim dizer, né, algo que atravessa bastante, né, as teorizações aqui do Paulo, esse livro do Jacques André, As Origens Femininas da Sexualidade, né? O Paulo está dialogando com o professor Jacques André também, e óbvio, né, o Paulo está sendo orientado pelo Jean Laplanche, então, claro, a teoria do Laplanche está toda presente aqui no livro do Paulo, e é sobre isso, né, a partir dessa perspectiva que eu vou falar um pouco do cuckold ou da coquine. São termos aí em inglês que estão no campo do fetichismo já tradicional para designar, então, cuckold, o homem, né, que deseja ver sua parceira, geralmente heterossexual, ver sua parceira com outro cara, né, transando com outra pessoa. Então, nas casas de swing, por exemplo, né, eu vou com a minha parceira e vejo a minha parceira transando, né, com outra pessoa e me excito com isso, né? Ou a coquine, né, que é o contrário, uma mulher, né, vai na casa de swing, por assim dizer, e leva o seu parceiro para transar com outras mulheres e ela se excita com isso. Essa ideia, então, assim, de que os parceiros podem se excitar, né, vendo o outro, né, o seu parceiro com um terceiro, é essa lógica aqui da excitação do ciúme, e é sobre isso que a gente vai falar a partir dessas referências teóricas que eu mostrei para vocês. No conto do Menotti Del Picchia,
O Tertuliano, que é o personagem central, é caracterizado pelo narrador como um sibarita passional. Fui procurar no dicionário o que era sibarita. É alguém que gosta de muitos prazeres, que está ali envolvido, né, com muitos prazeres e muitas excitações. Então, sibarita passional é um nome bem interessante para a gente designar assim, o perverso polimorfo, mas não o perverso no sentido da perversão, né, patológica, mas nesse sentido da sexualidade infantil. Alguém que está ali se havendo, né, com as questões das excitações mais diversas possíveis que os corpos humanos podem ter. Então, Tertuliano é esse cara que não parece ser tão passional assim, tão aberto aos prazeres assim, ao contrário, me pareceu esse, né, cuckold clássico, fetichista num certo sentido, porque o que mobiliza a excitação dele é o ciúme, é o jogo de espelhos, como diz o Paulo César no texto, né, que vai estar presente no livro também, na Psicanálise e Literatura. É um jogo de espelhos que ele fica ali meio que se inspirando no outro. A mulher que excita o Tertuliano é a mulher desejada por um terceiro. Então, no início da narrativa aqui, ele vai se interessar pela Sinhá porque ela está olhando para o farmacêutico ali da cidade. Então, esse interesse, o jogo, né, entre o farmacêutico e a Sinhá mobilizam a excitação do Tertuliano e o Tertuliano vai atrás da Sinhá para tomá-la, num certo sentido, do farmacêutico. Então, é devido à ideia de que a Sinhá é desejada por um terceiro, porque Tertuliano pode, inclusive, desejá-la. Parece que o desejo dele é mobilizado por isso. E de fato é isso que acontece. O Tertuliano parece ter dinheiro, né? Foi ali no pai da Sinhá, que era um fazendeiro, pagou, né, o dote do casamento e, obviamente, o pai, né, se viu aí fazendo um bom negócio, né, com o casamento da Sinhá. A Sinhá vai se acostumando com isso, né? Diz aqui, né, a mulher é assim, não ama, acostuma, né? Então a mulher vai se acostumando com esse casamento e acaba se afeiçoando ao Tertuliano, mas isso é ruim para o Tertuliano. Ele não quer uma mulher que goste dele, que cuide dele, que ame, né? Não, ele quer essa mulher que trai, essa mulher que está ali sempre à beira, né, de ir embora, assim, de perder. Ele quer disputa, ele quer a disputa com outro homem. Parece que é isso que excita o Tertuliano. Ao longo do casamento, o Tertuliano acaba enjoando então da Sinhá, porque ela se torna uma boa esposa, e ele arruma uma amante, arruma uma húngara de olhos de esmalte e cabelos de milho. Então acaba arrumando essa amante, e interessante o detalhe aqui do narrador que ele fala que ele decota essa amante para atrair os amigos, né? Então é sempre essa dinâmica do desejo dele. Vou achar uma mulher que eu vou deixar bem decotada, bem desejante, para que os outros homens se sintam atraídos por ela e eu veja essa atração dos outros homens pela minha mulher. Ao longo do casamento, ele descobre, né, depois de trair a Sinhá com essa húngara, que a Sinhá, então, está com um amante, Gil Marçal, é o primeiro amante da Sinhá. E ele, descobrindo isso, ele fica, então, numa excitação louca, né? E aqui começa, né, aí lá atrás, né, onde que eles estão, ele quer realmente comprovar, né, se a Sinhá está efetivamente traindo, o que está acontecendo, quem que é o parceiro aí que a Sinhá arrumou. O narrador é bem interessante porque ele vai descrevendo, né, as reações aqui do Tertuliano. Ele sente angústia, desespero por ser traído, mas também sente uma vaga e paradoxal simpatia pelo rival. É curioso porque já aqui no início ele não está preso à clássica reação do ciúme, que é a tristeza, a melancolia, o ódio, né, de querer matar, né, os amantes, etc. Não, já tem uma simpatia pelo rival, já tem uma excitação, tem alguma coisa que é mobilizada por essa cena imaginada, né, da Sinhá com o tal do Gil Marçal aqui, o seu primeiro amante. E o Tertuliano efetivamente confirma a traição da Sinhá com o Gil Marçal, né? Ele subornou ali uma empregada que contou tudo por 100 cruzeiros, né? E ele sai com sinos da alma, né? Seu amor por Sinhá cresceu atlanticamente. A traição era uma espora no seu instinto sexual, né? Então, assim, era uma espora sexual no seu instinto. É maravilhoso, né? Então, assim, ele começa a ficar hiperexcitado, né, com a ideia de que, puxa, Sinhá realmente tá me traindo, eu amo essa mulher. Então, o amor dele volta, ele volta a amar essa mulher de forma
ainda mais intensa, porque descobre efetivamente que está sendo traído por ela. Ou, para dizer já um pouco interpretando, que ela tem um valor, que ela tem um valor para os outros homens, ela é um objeto valioso para os outros homens, e isso aumenta ainda mais o desejo dele, o Tertuliano, pela sua esposa, pela Sinhá. O Gilmarçal, no entanto, se apaixona por outra mulher, abandona a Sinhá, né? A Sinhá fica ali toda triste e tal, e o Tertuliano descobre que o romance dos dois tinha acabado, e aí ele fala, inclusive, com a Sinhá, né, que já sabia. A Sinhá, né, fica um pouco surpresa e começa, inclusive, a dar muito carinho pro Tertuliano, mas não rola, olha só. Pensou que ele seria agora ainda mais carinhoso, deliberou reparar o seu erro, dando-lhe toda a sua ternura, né? Assim, fala, não, eu vou dar a ternura para ele, agora que ele, né, tá carinhoso com isso, mas o que acontece? Notou que com a perda do amante, perdera o carinho do marido. Soube que Tertuliano reatara sua aventura com a húngara de olhos de esmalte. Então, acabou, né, o romance da Sinhá com o Gilmarçal, ele volta com essa húngara com os olhos de esmalte, enfim, não quer de jeito nenhum saber da esposa sem um amante. Por sorte, no entanto, Sinhá arruma um outro amante, Gastão Fortes. O nome do segundo amante é engraçado, Gastão Fortes, que era um desportista, jogava tênis, né, era rico, com uma baratinha niquelada. Imagina, aqueles carros esportivos, né, chamados baratinha na época. Era impetuoso e egoísta. Era um macho, assim, um macho alfa pleno, né? Então, assim, tá ali, o Tertuliano descobre isso, né? Pô, tá ali com o Gastão Fortes, volta a paixão toda do Tertuliano, ele abandona a húngara de novo e se agarra à mulher, fica ali apaixonado de novo pela Sinhá. Mas o Gastão não aceita, o Gastão Fortes não aceita de jeito nenhum esse arranjo aí, né, esse trisal que o casal aí já estava conhecido, né, o Tertuliano e a Sinhá já estavam conhecidos por, eles gostam do trisal aí, então o Gastão não aceita, não, ou ele ou eu não quero, né, eu vou me matar se você não vier aqui para mim. E a Sinhá, né, efetivamente prefere o Gastão Fortes, imagina, esse homem forte, né, esse homem todo cheio de egoísmo aí, da baratinha niquelada, né, jogando tênis e tal, vai embora, deixa o Tertuliano e vai pro Gastão Fortes. Mas, como parece comum aqui no conto, né, esse abandono dura pouco porque o Gastão Fortes também vai enjoar da Sinhá e vai abandoná-la, e aí o que acontece é surpreendente no final. Mas antes de saber que o Gastão abandonara, né, a Sinhá, o Tertuliano foi procurá-los, né, assim, ele estava ali apaixonado pela Sinhá porque, né, descobriu ali um bilhetinho da Sinhá que tinha ido embora com o Gastão, e, né, ele foi procurá-los, mas quando chegou, o Gastão já tinha abandonado a Sinhá. E aí, quando ele abandona, o que acontece? Vou ler aqui a passagem. Tertuliano sentiu que o esburacavam por dentro. Vinha reclamar de Gastão, sua esposa, e este, já enfarado, a botara no olho da rua. Sinhá, bruscamente, como um balão que desincha, ficou reduzida a um trapo no seu espírito. Sentiu-se roubado, já não amava mais. Esse pobre frangalho de mulher desprezada e enxotada parecia-lhe uma coisa ridícula e humilhante. Então a mulher agora, tipo, perdeu o valor completamente, né? Porque foi abandonada por esse homem forte. E o final é muito surpreendente, porque o Tertuliano pega o revólver, né? A gente pensa aí, pô, vai acontecer alguma coisa agora, vai matar o Gastão, alguma coisa assim, né? Ou assim, não, ele vai na casa do Gastão e força o Gastão a voltar com a Sinhá. Não, peraí, agora você vai voltar, você vai ficar com a minha esposa. E o final é bem engraçado, o Tertuliano passa à posição de amante, né? O final diz assim: estou cansado de bancar o marido. É necessário de quando em quando trocar os papéis. Depois, quando eu quiser, e pensou que viria buscar Sinhá na casa do outro, num táxi fechado, como quem esconde ao mundo o escândalo de um adultério. Então é isso, termina o conto, né, assim, com esse sujeito querendo ter ciúme, querendo, né, o trisal, querendo esse tipo de traição como um motivo que ele reconhece ali como excitante, que é muito excitante para ele. Vamos tentar interpretar agora um pouco
como que isso pode ser visto, né, pela psicanálise, do ponto de vista metapsicológico, como é que a gente interpreta esse tipo de fenômeno. Eu já comentei aqui sobre os casos de paranoia em Freud, a relação que o Freud estabelece entre paranoia, ciúme e homossexualidade. Desde o caso de Schreber, o Freud está associando homoafetividade, homossexualidade, perseguição, delírio persecutório, ciúme. Isso está absolutamente conectado. Vamos tentar entender essa tese de forma bem rápida. Eu, um homem, amo o outro homem. Esse é o desejo homossexual, o desejo homoafetivo clássico. Isso é intolerável na nossa cultura falocêntrica, machista, homofóbica. Então, isso vai ser reprimido, isso vai ser recalcado. Uma maneira de voltar ao recalcado, né, se isso for muito forte, isso volta, isso tende a voltar. Uma maneira é inverter o afeto, simplesmente. Eu, um homem, odeio os outros homens, odeio os homossexuais. Uma explicação clássica assim, da homofobia é isso. Esse ódio que eu tenho aos homossexuais diz respeito ao meu desejo. Por que me incomoda tanto? Né? Porque eu estou mobilizado ali, porque esses prazeres aí que esses homens têm ficam me angustiando, porque eu não posso lembrar, né, que eu desejo um pouco também, que eu também estou interessado, eu estou curioso, então tem horror, eu tenho pavor desse desejo, eu quero destruir isso. Eu não amo os outros homens, eu odeio os outros homens. Então, primeira tentativa, né, de reprimir a minha homossexualidade é invertendo o afeto. Muitas vezes isso não é suficiente, né? Então esse afeto vai lá invertido e ele volta de fora. Não, peraí, não sou eu que odeio os homens, é ele que me odeia, ele me persegue. Então o sujeito fica inclusive paranoico. A descrição do Freud da paranoia, então é esse desejo ainda homossexual projetado para o outro homem com um afeto invertido. Né? Não sou eu que amo o outro homem, não, eu odeio. Não, peraí. É ele que me odeia e ele ainda me persegue. Então, delírio de perseguição, delírio persecutório, né, para o Freud está ligado a essa projeção do desejo homossexual com um afeto invertido que volta de fora. Uma outra maneira de lidar com a homossexualidade recalcada é projetar para uma mulher. Então, uma primeira forma seria: eu, um homem, amo os outros homens, não posso aceitar. Então é ela, minha mulher, que ama os outros homens, porque eu me identifico projetivamente com ela. Essa ideia de identificação projetiva vai ser muito importante aqui para a gente entender esse sintoma do cuckold. Então, no caso do delírio celotípico, do delírio de ciúme, o que acontece? Eu, um homem, amo outro homem, não posso aceitar. Recalco. Eu vou projetar isso na minha mulher. Eu vejo a minha mulher desejando outros homens. E esse desejo dela pelos outros homens fica intolerável. Nossa, eu estou vendo você desejando os outros homens estão desejando você, né? Eu acabo manejando o meu desejo pelos outros homens, verificando, né, o tempo todo se o homem está olhando para ela, se ela está olhando para o outro, etc. Esse mal-estar, esse incrível sofrimento, né, que está presente no delírio celotípico, delírio de ciúme, aqui no cuckold vai ser transformado num desejo que é excitante, num desejo prazeroso. Né? É como se esse desejo de ser traído, esse desejo de ver a mulher traindo, de ver um terceiro desejando a mulher, que na maioria das pessoas traz muito sofrimento, nesses casos isso traz muita excitação. Então, a ideia é tentar entender por quê. Por que que, de maneira geral, né, essa operação que deveria ser uma operação de recalcamento, projeção, né, tantas defesas, né, para me livrar do meu desejo homossexual, por que que isso, nesses casos, trouxe prazer, trouxe excitação e não trouxe esse mal-estar terrível, né, que vai levar o sujeito, às vezes, à paranoia, né, a delírios terríveis, né, assim, inclusive de matar a mulher, de agredir a mulher, agredir outros homens, etc. Então, um sintoma muito grave, principalmente nos homens, de maneira a trazer, né, um desconforto, violência, enfim, algo que não é tranquilo de manejar. A explicação da psicanálise, então, para o desejo de ter ciúme, o desejo de ser traído, o desejo de ver os seus parceiros com outras pessoas, na verdade não é uma explicação, mas a gente podia pensar sempre, gente. Aliás, é muito importante que a gente sempre tente interpretar qualquer sintoma
a partir de várias explicações, nunca uma única razão, né? O sintoma é sobredeterminado, como diz o Freud, tem várias razões. Então vamos a ela, a partir um pouco do conto, a partir dessas teorias do Laplanche, do Jacques André, do Paulo César Ribeiro, né? Vamos tentar entender algumas dessas razões para a gente compreender como que clinicamente é possível, né, que homens, mulheres desejem ter ciúme, né? Se sintam mais excitados, por assim dizer, com o seu objeto de amor, o seu objeto de desejo sendo desejado por um terceiro, sendo amado, enfim, transando, né, com um terceiro. Por que isso pode acontecer? A primeira explicação está dada no conto, de maneira bem clara. O meu objeto, a minha mulher, ela é desejada, né, por um terceiro, ou seja, eu sou potente. Eu tenho a potência suficiente para conquistar essa mulher aqui que é desejada por um terceiro. Então, essa mulher, que é desejada por todos os homens, é minha. Mas eu preciso o tempo todo reafirmar nesse jogo de espelhos, como diz o Paulo César Ribeiro, que os outros homens estão desejando. Se isso desaparece, o meu desejo também desaparece por ela. Ela só é um objeto de desejo para mim se ela for um troféu para os outros homens, né, para eu exibir para os outros homens. Então é como se esse jogo de espelhos garantisse o meu poder fálico. Eu só me sinto poderoso, com um grande pênis ali poderoso, se os outros homens tiverem a fim de desejar, tiverem a fim, né, de possuir a minha mulher, que na verdade eu sei é minha, eu controlo, eu tenho poder sobre ela. Segunda explicação seria uma explicação bem freudiana. Por que essa cena triangular é interessante? Porque o nosso desejo, de maneira geral, começa no Édipo, né? Começa triangular mesmo, né? Eu quero saber se minha mãe pode ser minha e se eu posso disputar com meu pai, com outro homem, se efetivamente essa mulher vai ser minha e se ela vai desejar efetivamente ser minha no lugar, né, de desejar ser do meu pai. Esse desejo triangular está sempre presente, de maneira geral, no desejo do humano, né? É como se a família, os romances familiares, instituíssem um certo tipo de trisal, ou pelo menos uma dinâmica coletiva para o desejo. Nunca é no 1 a 1 só, né? Sempre tem um terceiro ali que está participando do jogo, sendo traído, sendo preterido, e isso entra no jogo adulto, como se eu o tempo todo tivesse que reafirmar, né? A minha mãe pode até ser do meu pai. Aliás, é interessantíssimo que ela seja do meu pai, que o meu pai deseja a minha mãe, que ele mostre o desejo, né, efetivamente dele por ela, mas que ela, no fundo, escolha também ser minha. Que ela se excite comigo, que ela fique comigo e não apenas com o meu pai. Então, esse desejo triangular, muitas vezes pode ser realizado, esse desejo edípico pode ser realizado num desejo triangular no futuro, né, na idade adulta, nessa dinâmica, por assim dizer, edípica, mas uma dinâmica disfarçada, né, agora com uma mulher troféu, né, que é minha, mas que eu sei só pode ser valorizada se for efetivamente de um outro homem. A terceira explicação, evidentemente, está ligado a essas teses que eu falei da paranoia, está ligado à ideia que o Freud estabelece entre a homossexualidade e o delírio celotípico, e a gente pode pensar na dinâmica do recalcamento e da projeção aqui, que leva ou o delírio celotípico que produz muito desprazer, ou a essa dinâmica do prazer que vai transformar o ciúme em excitação. Então, em alguns casos, de fato, essa dinâmica, né, do recalcamento da homossexualidade e depois a volta dessa homossexualidade projetada na minha mulher, de maneira geral, isso vai tornar a coisa bem aversiva. Então, a minha mulher deseja outros homens e eu odeio isso, né? Isso me causa muito mal-estar, eu fico absolutamente tomado, né, pelo ódio quando eu vejo os outros homens desejando a minha mulher, ela desejando outros homens, etc. Então, isso aí é o recalcamento funcionando de forma normal, né? De forma mais comum, né? Mas talvez exista, e eu acho absolutamente provável, na clínica a gente vê isso muitas vezes, que é excitante, um resto de excitação pode permanecer aqui.
E isso pode ser, inclusive, erotizado. Nossa, que interessante ver a minha mulher transando com outra pessoa, ver ela tendo prazer, gozando muito. Isso é interessante. Toda a lógica da pornografia, vamos pensar aqui, é a excitação de ver as pessoas transando. A excitação voyeurística, né, tá presente nessa dinâmica aqui. Né? A ideia de eu imaginar, né, o meu parceiro, minha parceira transando, tem a ver com os meus desejos voyeurísticos também, de desejo de ver essa pessoa tendo prazer. Isso está presente, mais uma razão aí, né, dessa dinâmica estranha, mas super possível de ver o meu parceiro, a minha parceira transando com um terceiro. Essa lógica de que eu posso erotizar o ciúme tem a ver então com essa dinâmica de que é gostoso estar vendo o meu parceiro tendo prazer e de alguma forma ele me autoriza a participar. Mais uma vez, quero ser bem freudiano aqui, bem edípico, né? A cena primária, né, ver os pais transando, por assim dizer, ver os adultos transando, é sempre muito excitante, sempre produz muita excitação. E poder participar disso, dessa fantasia dos pais combinados, como diz a Melanie Klein, às vezes é muito excitante, é muito gostoso mesmo. Então poder participar de alguma maneira, de ser parte disso, né? Isso também é excitante, isso pode ser excitante para algumas pessoas. Uma outra explicação ainda, vejam como a gente tem várias razões possíveis, então a gente nunca vai ter um tipo de cuckold só, né? A gente vai ter vários tipos, né? Esse é o masoquista, esse último que eu vou apresentar, né? Essa última explicação seria: eu desejo ser humilhado, também tendo ressonâncias edípicas importantes aqui, tá? Eu não tenho pau suficiente para minha mulher. Ela precisa de um outro muito pausudo, muito melhor, muito maior, muito mais fálico que eu. Então o meu desejo masoquista é realizado por essa humilhação. É o outro, esse terceiro, um pai mais forte, mais poderoso, que efetivamente é capaz de possuir a minha mulher, de dar prazer à minha mulher, porque eu não sou. Né? Então essa cena voyeurística é também uma cena masoquista para alguns homens. Eu quero ser humilhado, eu quero, né, ser absolutamente preterido. Então tem algo da humilhação aqui, muitas vezes presente nesse tipo de cena. Né? Não é só o prazer voyeurístico, gostoso, né, do trisal, de dar prazer para minha mulher, de dar prazer para o meu parceiro. Não, não. Aqui, nesse caso, né, em alguns casos, nessa lógica, tem o prazer também de ser humilhado. Então, a ideia que, por exemplo, aparecia, né, num caso clínico onde o sujeito mandava sua mulher transar, né, com outra pessoa e narrar para ele de forma agressiva, violenta, como que o pau do outro era muito maior, era muito melhor, etc. Então essa narrativa também ser uma narrativa de humilhação. Né? Isso também tem suas raízes edípicas, isso tem raízes masoquistas, isso vai aparecer nessa dinâmica do cuckold, né, da cuckquean, né, e daí por diante. O que vale aqui para os homens, gente, assim que eu falei, né, da sexualidade dos homens, vai valer, né, invertido para as mulheres também. As mulheres também vão querer, muitas vezes, que seus parceiros transem com outras mulheres. Né? O que eu acho curioso, assim, e aí a minha impressão clínica, queria ver se vocês, né, estão de acordo com isso, vocês têm impressão clínica também. Isso me parece muito mais comum nos homens, esse fetiche, do que nas mulheres. E aí o Jacques André ajuda a gente a pensar muito nisso, assim, por que é mais frequente nos homens esse tipo de sintoma, né, esse tipo de jogo de excitação, de colocar a parceira, principalmente a parceira, então homens heterossexuais, né, me parece que isso é muito mais comum nos homens heterossexuais do que nas outras categorias, né, mulheres hetero, mulheres lésbicas, né, homens homossexuais, etc. Por que é mais frequente? Porque eu acho que nos homens heterossexuais a ideia do recalcamento da homossexualidade é mais forte, é mais vigorosa. Precisa de mais recursos, por assim dizer, simbólicos, para isso ser mantido recalcado, para isso ser mantido longe da consciência. Então, uma forma de manter isso longe é erotizando práticas heterossexuais, mas que vão permitir esses jogos de espelho, esses jogos identificatórios. É minha mulher
é a minha mulher, ou seja, a mulher com quem eu me identifico, que está transando com o outro homem lá. É gostoso ver a minha mulher, que eu estou totalmente identificado, sendo penetrada por outro homem. Isso, de alguma maneira, se for erotizado e se for de forma tranquila, acaba virando um arranjo sexual interessante para os envolvidos, né, para o próprio sujeito, de manejar bem, né, essas fantasias homossexuais recalcadas, desejos voyeurísticos, desejos masoquistas, né? Isso acaba se organizando de tal forma que o sujeito fica bem. Interessante, aliás, clinicamente, politicamente, é muito mais interessante esse arranjo erótico aqui do que matar as mulheres, né, com esse ciúme louco de que as mulheres não podem transar, elas não podem ter prazer, elas não podem ter nada fora do casamento, isso é um crime mortal que deve ser punido com assassinato, etc. Né? Isso é terrível, né? O delírio celotípico, né, causado pela monogamia, essa coisa hiperagressiva, é realmente, para mim, um destino horrível, né, para esses desejos, né, recalcados que a gente tem que manejar. Pessoal, vocês me acompanharam até aqui, compartilhem, comentem aí o que vocês acham, né? Talvez haja mais interpretações para esse fenômeno, me digam o que vocês pensam, tem muita coisa para a gente pensar. Uma fantasia interessante, só para a gente pensar aqui junto dessa lógica, né, do cuckold, é que os homens, e de maneira geral os homens heterossexuais, estão muito interessados também na cena de duas mulheres transando. Né? Essa cena lésbica interessa muito aos homens. Por quê? Vou deixar vocês com essa pergunta aí, assim, e aí, o que isso significa? Por que isso é tão excitante? Por que isso, na pornografia destinada aos homens heterossexuais, por que essa cena é tão interessante? Duas mulheres transando excitam tanto os homens heterossexuais. Qual que é a explicação metapsicológica para isso? O que isso tem a ver com esse fenômeno aqui do cuckold? Tentem interpretar, me mostrem as suas interpretações, enfim, vamos continuar conversando. Lembrem-se, vocês estão no projeto de extensão da Universidade Federal de Minas Gerais, uma universidade pública, gratuita, de qualidade, e de todos nós. Até a próxima.